Começando mais um vídeo do canal SQL Server Experts. No vídeo de hoje eu vou seguir falando sobre banco corrompido. Vou deixar um cardzinho aqui em cima da primeira parte dessa sequência de vídeos sobre banco corrompido, tão importante para um DBA, um administrador de banco de dados. Então, aproveita, ativa o sininho para receber notificações dos novos vídeos e assine o canal. Bem, nesse vídeo a gente vai aprender na prática como identificar um banco corrompido. Então eu vou corromper propositalmente um banco e a gente vai ver como identificar. Vou mostrar que tem uma tabelinha lá no banco de dados MSDB chamada Suspect Page, que registra a página corrompida quando ela for acessada. A gente vai aprender a usar o DBCC CheckDB para identificar essa página corrompida. Vamos aprender a executar o DBCC CheckDB de maneira diferente, de modo que ele possa nos enviar um e-mail toda vez que ele encontrar um banco corrompido. Então, vamos à prática. Nesse vídeo eu vou mostrar como recuperar um banco de dados corrompido usando a instrução DBCC CheckDB. Então, eu vou recuperar, vou fazer um restore de um banco de dados chamado VendasDB, que está corrompido. Ele está aqui na minha lista de bancos. Veja que eu entro nele sem problema algum. Quer dizer, nada indica que esse banco está corrompido. Eu consigo até fazer um backup dele, ó, sem problema nenhum. Quer dizer, fiz um restore, fiz um backup, estou navegando nesse banco normalmente. Por quê? Eu corrompi uma única página de dados de uma tabela. Esse banco possui uma tabela chamada cliente, que possui duas páginas de dados. Vou mostrar agora com a instrução DBCC IND, para você visualizar a linha de comando, né, a sintaxe do DBCC IND. Como ele é uma instrução não documentada, você vai precisar ativar o trace flag 2588, DBCC trace on 2588 e rodar o DBCC help passando o IND. Veja que ele me dá a sintaxe do DBCC IND. Então, passo o banco, passo a tabela, e esse -1 aqui indica para ele mostrar tudo, quer dizer, tanto as páginas de dados, a tabela em si, quanto páginas de índice, heap, etc. Tudo que tiver relacionado à tabela. Então, vamos rodar o comando, fazer uma análise rápida aqui do resultado. O IND indica o tipo de página, o tipo de objeto. No caso do 1 é um índice cluster. Acima do 1, quer dizer, do 2 em diante, é índice não cluster. Aí sim, temos o page type, o tipo de página. Página 10 é a página do heap. O heap mantém endereços, localizações de outros objetos, quer dizer, onde estão as páginas do índice cluster, onde estão as páginas do índice não cluster. Isso fica em páginas do heap. Então eu tenho a página do heap, que contém o endereço das páginas do índice cluster, e tenho a página do heap, que contém os endereços das páginas do índice não cluster. O que interessa para a gente aqui o índice cluster, porque no nível folha dele eu tenho a tabela. Então, page type 1 é tabela, é data page. Então, tem duas páginas aqui, a 240 e a 242. A 240 está ok. Significa o quê? Se eu tentar acessar alguma linha armazenada na página 240, ele vai retornar normalmente para mim. E a página 242 ela está corrompida. Eu corrompi propositalmente essa página. E se eu tentar acessar qualquer linha dessa página, aí sim eu vou provocar o erro. Vamos testar. Vou fazer um select no cliente José, que eu sei que está na página 240, e vou fazer um select provocando o erro do cliente Maria, que está na página 242. Pronto, está aí o erro de inconsistência. Nesse momento, o SQL marca essa página como página corrompida, suspect page, e registra lá no banco de dados MSDB. Ó. Até do meu teste anterior, o registro aqui. Ó. O segundo registro, a mesma página. Então, vamos identificar com o DBCC CheckDB que esse banco está corrompido. Então, DBCC CheckDB, nome do banco. Vou rodar primeiro com noinfo MSGS, para ele me retornar apenas o erro, não ficar retornando
que testou cada estrutura dentro do banco, ele me daria um resultado extenso. Vou executar. Então, vamos analisar o resultado. Aqui ele achou 3 erros, né? 3 erros, todos relacionados à página 242, ó. Todos eles, página 242, que é a página que está corrompida. E ele indica aqui no final, ó, o mínimo nível de reparo é o repair allow data loss. Quer dizer, esse aí é o que o DBA fica logo preocupado porque vai haver perda de dados. Quer dizer, há uma grande chance, melhor dizendo, de ocorrer perda de dados com repair allow data loss. Se eu rodar com table result, veja que ele me dá um resultado em formato tabular, que é até o que eu vou usar depois para mostrar para vocês como agendar a execução do DBCC CheckDB e retornar o resultado automaticamente para a gente. Então, repair allow data loss para os 2 primeiros tipos de erro, repair rebuild para o terceiro, que no final não adianta nada, porque eu vou continuar com os outros 2. Vou rodar primeiro com repair rebuild. Olha a mensagem que ele me dá, que o banco precisa estar em modo monousuário, single user. Então, para a gente rodar qualquer reparo no banco de dados, ele precisa estar no modo single user. Vou ativar aqui o modo single user. Pronto. Agora eu consigo rodar o DBCC CheckDB. Vou rodar primeiro o repair rebuild, justamente para mostrar que não vai adiantar nada. Vamos descer. E veja a mensagem que ele dá logo no primeiro. Ó. The repair level on the BCC statement cause this repair to be bypassed. O que ele está dizendo aqui? Ele diz que o nível de reparo que eu usei no comando DBCC, que foi repair rebuild, fez com que este reparo seja bypassado. Ele foi bypassado, ele foi pulado. O SQL não fez esse reparo porque eu não escolhi o repair allow data loss. E os outros ele nem verificou, porque ele depende dessa primeira correção. Então, não adiantou nada usar o repair rebuild. Agora, vamos rodar o repair allow data loss. Se a gente descer um pouquinho, a gente já tem as indicações dos reparos bem feitos. Ó. Feitos todos os reparos. Vou voltar o banco para o modo multi-user. Pronto. Voltamos o banco para o modo multi-user. Agora vamos ver aqui a quantidade de linhas. O original, essa tabela, ela tinha 10 linhas, tá? Antes de fazer o reparo, na verdade, antes de eu corromper. Né? Vamos lá para a tabela vendas. Vamos fazer o select. Então, olha que ele me indica, ó, 8 linhas apenas. Houve uma perda de linhas da tabela. Se a gente fizer um select na tabela, exatamente o que aparece lá. Uma perda de linhas. Eu perdi 2 linhas, justamente as 2 linhas que estavam na página corrompida que o DBCC CheckDB resolveu. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou restaurar novamente o banco para trazer ele corrompido de novo, para testar a próxima rotina que eu vou mostrar para vocês, que é como agendar a execução do DBCC CheckDB. Eu poderia até pegar esse comando, DBCC CheckDB, criar um job e colocar ele lá dentro. Só que o que vai acontecer? Toda vez que ele rodar, vamos imaginar que eu vou rodar toda semana, eu vou ter que entrar no histórico do job para poder ver o que saiu ali. Se não saiu nada, significa que o banco está bem, ou se saiu alguma informação indicando que o banco está corrompido. Isso banco a banco, né? Porque ele roda individualmente por banco. Imagine com vários servidores, fica inviável. Então, o ideal é que a gente tenha uma rotina que já cheque todos os bancos de uma vez só e nos envie, por exemplo, por e-mail um resultado da análise de cada banco. E aí eu não preciso ficar entrando em cada servidor, eu simplesmente olho minha caixa postal toda semana para ver a execução do DBCC CheckDB. Eu vou deixar aqui nos comentários um link para baixar tanto esse primeiro script de demonstração, juntamente até com o banco corrompido, para vocês reproduzirem no ambiente de vocês, e esse segundo script com a rotina
que eu uso nos clientes para checar a integridade do banco de dados. Eu crio uma Store Procedure lá no Banco Master, recebe como parâmetro o nome da empresa. Como eu trabalho como consultor de várias empresas, é importante para mim ter no meu e-mail indicando de que empresa veio aquela informação. O profile, para ele poder mandar o e-mail, e o nome do operador, quer dizer, para quem eu vou mandar os e-mails. O operador tem a lista de e-mails. Então vamos lá. Aqui ele analisa, ele cria uma tabelinha temporária com o resultado da análise. Depois ele vai e faz um select e guarda na tabela lá na Sys Database para pegar a lista de banco de dados. E essa tabela temporária para receber o retorno do DBCC CheckDB. Abro o cursor, executo para cada banco, alimentando a tabelinha de resultado. E depois aqui no final eu mando o e-mail. Então eu vou criar um job com esse comando, ó. Vou dar ele aqui. O que esse comando vai fazer? Ele vai checar a integridade de cada banco de dados. Se a gente olhar o retorno, olha lá. Aqui ele me diz os bancos estão íntegros e indica aqui o banco vendas com 5 páginas corrompidas. Então, no próximo vídeo, na parte 3 dessa sequência, eu vou mostrar como recuperar um banco de dados, no caso do erro que a gente acabou de ver, de falha de página de dados, sem perder informação alguma, com um recurso chamado Restore de página. Até lá!